pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da lição da Escola Sabatina. Bom, e a lição de quinta-feira, ela tem como tema dependendo de si mesmo. E eu achei bastante interessante, porque já começa fazendo meio que comparação entre a história de Moisés e Jesus, quando ele estava aqui na Terra. E faz a questão da relação entre decisões a serem tomadas sozinhos, sabe? Que eles poderiam ter sido tomados sozinhos, mas que mesmo assim eles permaneceram buscando a Deus, estando ao lado deles, ouvindo o que ele tem para dizer, entende? Eu acho bem interessante essa parte que fala assim como Moisés, Jesus também teve momentos em que poderia ter assumido o controle da situação e confiado em suas próprias forças em vez de confiar no Pai. Cada tentação que ele enfrentou oferecia um modo de contornar o difícil ministério para o qual havia sido chamado. Quando Satanás tentou Jesus a transformar pedras em pães, ele sugeriu fazer as coisas do jeito mais fácil, Mateus 4:3. Afinal, não é difícil justificar criar alimento para si mesmo quando se está prestes a morrer de fome. Isso parecia especialmente verdadeiro para Jesus, que sabia que precisava se manter vivo para cumprir a missão que Deus o enviou à Terra para realizar. Para Jesus, a tentação de criar pão era bem real. Assim como Moisés no Egito, ele foi tentado a usar suas habilidades para encontrar uma solução imediata para o problema. No entanto, Jesus havia aprendido a lição que Moisés ainda precisava aprender. Quando Deus nos dá uma missão, não devemos confiar em nossas próprias habilidades, mas esperar que Ele atue e nos guie. Essa é uma parte muito importante, porque muitas vezes a gente se deixa ser guiado por coisas que não vão levar, entendeu, a lugar algum. Como, por exemplo, o que aconteceu com Moisés, tipo essa decisão dele de, infelizmente, matar o homem pelo fato de estar espancando um povo dele, né? Uma pessoa do povo dele. E isso é você tomar decisões por si próprio, achar que essa é a melhor decisão. Só que Jesus, ele já sabia que ele não poderia, agir assim por si próprio e dizer, eu vou fazer isso aqui porque eu acho melhor, entendeu? Não, ele sabia que ele tinha que ser guiado e ele tinha que ouvir atentamente o que Deus tinha para falar para ele, o que ele teria que fazer, entendeu? Ou seja, ele tinha que ouvir e seguir o que Deus estava falando. Só que muitas vezes é muito difícil isso, porque nem estamos atentos e nem muitas vezes queremos também, ou fingimos que não ouvimos. E isso é um desses problemas que Moisés precisava aprender. Uma dessas situações que Moisés precisava aprender. E aqui fala que, embora muitos cristãos modernos achem que as tentações não foram tão sérias para Jesus, afinal ele é Deus. Nossa, eu acho essa parte muito chata, porque só porque ele é Deus, vai ser muito mais fácil para ele passar pela tentação, com certeza ele vai conseguir passar facilmente. Não, não é tão fácil assim, tá? Ele estava aqui como carne, como homem, entendeu? Por mais que ele era Deus e tudo mais, cara, ele era Deus, ele era carne aqui, ele era uma pessoa, entendeu? E ele tinha que resistir como nós também, entendeu? Então era difícil para ele também, mas mesmo assim ele tinha aquela comunhão, ele tinha aquela fé, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele era convicto, entendeu? Que ele tinha que seguir o que Deus tinha mandado ele fazer, entendeu? A missão que ele tinha que fazer ali. E ele sabia que ele tinha que fazer isso, entendeu? Então ele estava certo, centrado no que ele tinha que fazer, entendeu? Isso é o que muitas vezes falta na gente, entendeu? Ficar centrado, entendeu? Observar atentamente as coisas que a gente deve fazer, o que a gente deve ouvir. A gente deve ouvir atentamente o que Deus tem para nos dizer, porque muitas vezes Ele nos diz uma coisa e nós fazemos outra. Por quê? Porque não estamos atentos, não estamos sensíveis a ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer. E aqui fala que elas representaram desafios genuínos semelhantes àqueles que Moisés enfrentou quando viu o egípcio espancando o escravo israelita. Além disso, no fim de seu ministério terrestre, Jesus foi tentado de uma forma diferente a agir por conta própria. Nesse caso, os evangelhos não mencionam especificamente Satanás tentando Jesus. Em vez disso, encontramos na oração de Cristo ao Pai uma frase simples e quase enigmática:
que está em Mateus 26:39, que diz assim: contudo, não seja como eu quero. Havia outra forma, um caminho mais fácil? Independentemente da resposta, Jesus havia aprendido a confiar no plano do Pai. Então, submeteu-se a ele, dizendo: contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Cara, é uma das coisas que eu sinto que falta em todos nós, sabe? Tipo, porque muitas vezes a gente quer fazer, não, eu quero fazer como eu quero agir como eu quero. E é assim mesmo, entendeu? E ouvir Jesus falando assim, que não seja como eu quero, mas como tu queres, entendeu? É uma fé, é uma confiança, é uma certeza tão grande, entendeu? Que ele tinha, que ele tem, né? E é uma das coisas que eu tenho ansiado, que eu tenho buscado, sabe, pra minha vida. E a gente precisa se esforçar bastante para que isso aconteça, para que a gente esteja sensível, que a gente esteja apto e que a gente faça, entendeu? Não só escute, porque só escutar não adianta e não se a gente não for agir. Assim, o alerta a gente recebeu, né? O que a gente tem que fazer, a gente recebeu. Mas a gente tem que fazer, a gente tem que agir conforme a vontade dele, não como a nossa própria vontade. A gente tem que parar de ser egoísta, parar de pensar em nós mesmos e começar a seguir o que Deus tem preparado para nós, por mais difícil que seja. Para de pensar só que tem que viver uma coisa boa, tem que... Gente, não existe coisa melhor do que fazer a vontade de Deus, entende? Quando a gente segue isso, é uma paz tão maravilhosa que a gente sente em nosso coração, a certeza de que Ele está conosco, a certeza de que você está buscando, a certeza que você tem um relacionamento verdadeiro com Ele, tem adorado, tem buscado Ele, entendeu? É uma coisa incrível, que eu tenho certeza que nenhum de vocês vão se arrepender se vocês buscarem. Eu não estou me arrependendo e eu desejo muito mais buscar Ele ainda mais, muito mais, para que eu esteja sensível de verdade ao Espírito Santo, para quando Ele falar eu seguir, eu agir realmente conforme a vontade dEle. E aqui fala que em vez de seguir seu próprio desejo, Jesus se entregou ao plano e ao cronograma que o Pai havia estabelecido, né? Tipo assim, você vir passar por tudo que Ele passou, traição, sofrimento, dor, tristeza tão grande que Ele passou aqui na Terra, e tipo assim, com certeza eu pensaria assim, nossa, eu não aguento, eu quero voltar, Pai, deixa eu voltar. Mas não, Ele seguiu a risca tudo que Ele tinha que fazer, entendeu? Ele estava ouvindo o Pai dele, ele estava seguindo o que o Pai dele havia dito para ele fazer, e ele estava convicto disso, ele sabia que ele tinha que fazer isso, e ele pensava em todos nós, entende? E tem uma pergunta aqui que é pra gente pensar, pra gente refletir um pouquinho, né? Que diz o seguinte: Como você sabe quando Deus está pedindo que espere e quando Ele está chamando para agir? Bom, essa é uma pergunta assim que eu vou deixar... É uma pergunta assim pessoal e não tão pessoal assim. Você que me entende. E tipo assim, pensando nisso, como você sabe quando Deus está pedindo que espere, quando você deve... Ele está te chamando para agir, é uma das coisas que a gente tem que estar sensíveis, entendeu? Ao Espírito Santo, porque a gente tem que estar buscando Ele diretamente, tem que estar pedindo, tem que estar orando, tem que estar buscando mesmo, incessantemente, para que a gente, quando Ele falar, tipo assim, filho, espera aí, ou filho, haja nisso, faça aquilo, entendeu? Para que a gente esteja apto para ouvir, não ouvir nossos próprios pensamentos, mas sim o que Ele tem para nos dizer, entendeu? O que Ele tem para o caminho que Ele quer nos guiar, entendeu? Que a gente esteja sensível a isso. Então, eu sinto que quando isso acontece, você sente uma paz no seu coração, você tem a certeza, assim, que é isso que eu devo fazer. Eu tenho que esperar mais um pouquinho, porque o tempo não tá dando agora, as coisas não estão andando conforme isso, eu tô percebendo que Deus está dizendo para eu ficar quieta agora. Ou não, Deus está dizendo que eu tenho que agir agora, senão isso não vai dar certo, entendeu? Então que a gente esteja sensíveis e que a gente busque incessantemente a sabedoria, pelo Espírito Santo, que Ele nos guie e que a gente ouça quando Ele nos falar. Mas é isso, que vocês possam refletir bastante e que vocês tenham gostado e compreendido mais
sobre essa parte, né, da questão de depender de si mesmo, que nunca é bom. A gente tem que buscar incessantemente nosso Pai para depender dele, para entender o que ele tem para nos dizer e não seguir nossos próprios pensamentos, entendeu? E é isso. Vamos levar uma prece ao nosso Pai para abençoar o nosso dia? Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado, Pai, por estarmos aqui para mais uma lição da Escola Sabatina. Te agradeço por essa pessoa estar acompanhando, Senhor, a lição da Escola Sabatina que ela sempre deseja de acompanhar até o fim, ó Pai, e que ela possa aproveitar e tirar muitos ensinamentos, ó Pai, da Tua Palavra, da Tua lição, porque essa lição é maravilhosa, Senhor, está nos trazendo grandes ensinamentos e que a gente deve levar para a nossa vida e não só guardar, mas que a gente possa entender e que possa agir e praticar em nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço por todo o teu cuidado, nos concede um ótimo dia na tua santa presença, ó Pai. Eu te agradeço de todo o meu coração por tudo e que o Senhor possa abençoar cada um que está assistindo, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, é isso. Fiquem com Deus e tchau, tchau!